Ela chorava vendendo flores na chuva quando um Lamborghini parou. O milionário desceu e disse: "Quero todas, e você por 30 dias." Mariana não sabia que aceitar mudaria 2 vidas para sempre. A chuva caía forte na Avenida Paulista quando Mariana se ajoelhou no chão molhado, juntando as flores espalhadas pelo vento. Suas mãos tremiam, não só pelo frio, mas pelo desespero que tomava conta do peito dela. Cada rosa que caía no asfalto era dinheiro perdido, esperança que escorria junto com a água da chuva. "Por favor, Deus, me ajuda", ela sussurrou, tentando salvar as flores que ainda restavam na cesta de vime encharcada. O celular no bolso vibrou mais uma vez. Ela sabia que era o hospital. Sabia que era sobre Amanda, sua irmã de 16 anos, que estava internada há 5 dias com uma condição que exigia cirurgia urgente. Mariana tinha 22 anos e nunca se sentiu tão pequena na vida. Órfã desde os 15, criou Amanda sozinha, trabalhando em tudo quanto era lugar para conseguir sustentar as duas. Faxineira, garçonete, vendedora ambulante. Nada era humilhante demais quando se tratava de cuidar da irmã. A chuva aumentou e Mariana se refugiou embaixo de uma marquise, observando o movimento da avenida. Carros caros passavam em alta velocidade, as pessoas corriam com guarda-chuvas, ninguém prestava atenção numa menina encharcada vendendo flores na tempestade. Foi quando ela viu o Lamborghini preto se aproximando. O carro diminuiu a velocidade e parou bem na frente da marquise onde Mariana estava. O vidro escuro desceu devagar, revelando um homem de aproximadamente 35 anos, cabelos escuros penteados para trás, olhos intensos que pareciam atravessar a alma dela. "Você está bem?" A voz dele era grave, carregada de uma autoridade natural que fazia qualquer um parar para escutar. Mariana limpou o rosto molhado e tentou disfarçar que estava chorando. "Estou sim, obrigada." O homem saiu do carro, ignorando completamente a chuva que molhava o terno impecável dele. Mariana reparou nos sapatos italianos, no relógio que brilhava no pulso, na postura de quem estava acostumado a mandar e ser obedecido. "Quanto custam todas essas flores?" ele perguntou, apontando para a cesta dela. Mariana franziu a testa, desconfiada. "Senhor? Todas as flores. Quero comprar todas." "São R$60. Mariana respondeu hesitante. Era o dinheiro que ela precisava fazer naquele dia, para conseguir pagar pelo menos parte dos medicamentos da Amanda. O homem tirou a carteira do bolso interno do paletó e retirou uma nota de R$500. "Pegue." Mariana olhou para o dinheiro como se fosse algo proibido de tocar. "Senhor, eu não tenho troco para R$500. Não quero troco." "Como assim não quer troco? Isso é quase 10 vezes o valor das flores." O homem se aproximou mais, e Mariana percebeu que os olhos dele tinham uma intensidade que mexia com algo lá no fundo do peito dela. Não era só o dinheiro. Era o jeito que ele olhava para ela, como se estivesse vendo alguém pela primeira vez na vida. "Meu nome é Ricardo Mendonça", ele disse, estendendo a mão. "E você?" Mariana hesitou antes de apertar a mão dele. A pele era macia, de quem nunca precisou trabalhar pesado, mas o aperto era firme, decidido. "Mariana." "Mariana." Ricardo repetiu o nome como se estivesse provando um sabor novo. "Por que você está vendendo flores na chuva, Mariana?" "Porque preciso do dinheiro", ela respondeu diretamente, sem rodeios. Não tinha tempo para joguinhos. "Para quê?" Mariana olhou para ele com desconfiança. Por que um homem rico como aquele estava interessado na vida dela? "Isso não é da sua conta." Ricardo sorriu pela primeira vez e Mariana sentiu o estômago dar um nó. O sorriso dele era devastador, daqueles que aparecem nas capas de revista e fazem mulheres suspirarem. "Você tem razão, não é da minha conta", ele concordou. "Mas tenho a impressão de que você precisa de mais do que R$500. As lágrimas voltaram aos olhos de Mariana, sem ela conseguir controlar. "Minha irmã está no hospital. Ela tem 16 anos e precisa de uma cirurgia que custa R$15.000. Eu tenho 3.000 juntado, mas não consegui o resto. O médico disse que se não operar até amanhã..." A voz dela falhou. Mariana não conseguiu terminar a frase porque a verdade era cruel demais para ser dita em voz alta. Ricardo ficou em silêncio por um momento, observando o rosto dela. R$15.000. É.
Mariana confirmou, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Eu sei que é muito dinheiro. Mais do que eu conseguiria juntar em anos trabalhando. E se eu te desse os 15 mil? Mariana deu uma risada amarga. O senhor não me conhece. Por que faria isso? Talvez porque eu entenda o que é perder alguém importante. Alguma coisa na voz dele fez Mariana olhar nos olhos de Ricardo novamente. Havia uma dor ali, antiga e profunda, que espelhava exatamente o que ela estava sentindo. Qual seria o preço? Mariana perguntou desconfiada. Preço? Homens como o senhor não fazem nada de graça. Qual seria o preço de 15 mil reais? Ricardo deu um passo para mais perto, tanto que Mariana conseguia sentir o perfume caro dele misturado com o cheiro da chuva. Inteligente, eu gosto disso. Responde minha pergunta. Jante comigo hoje à noite. Mariana piscou várias vezes achando que tinha ouvido errado. O quê? Um jantar. Você, eu, conversa civilizada. Em troca, eu pago a cirurgia da sua irmã. O senhor está louco? 15 mil reais por um jantar? 15 mil reais para conhecer você melhor. Mariana balançou a cabeça, incrédula. Eu não sou acompanhante. Eu não pedi uma acompanhante. Pedi um jantar. É a mesma coisa? Não é. Ricardo disse firmemente. Um jantar é conversa, conhecimento mútuo, troca de histórias. Nada mais. Mariana olhou para as flores molhadas na cesta, depois para o celular que não parava de vibrar. Depois para os olhos de Ricardo que pareciam hipnotizar ela. Por que eu? Ela perguntou. Tem mulheres muito mais bonitas, muito mais interessantes do que eu nessa cidade. Talvez, mas nenhuma delas me fez parar o carro na chuva. O coração de Mariana disparou. Ela sabia que estava entrando numa situação perigosa, mas Amanda precisava daquela cirurgia. E por mais que não quisesse admitir, havia algo em Ricardo que mexia com ela de uma forma que nunca tinha sentido antes. Só um jantar? Ela perguntou. Só um jantar. E o senhor paga a cirurgia antes? Agora mesmo, se você quiser. E Mariana respirou fundo. Como eu sei que posso confiar no senhor? Ricardo tirou o celular do bolso e discou um número. Alô, Dr. Carvalho. Sou Ricardo Mendonça. Tenho uma paciente aí no hospital que precisa de uma cirurgia urgente. Amanda. Qual o sobrenome dela? Silva. Mariana sussurrou incrédula. Amanda Silva. Pode fazer a cirurgia hoje mesmo que eu assumo todos os custos. Sim, pode colocar na minha conta. Dr. Carvalho é especialista em cirurgias minimamente invasivas. Conseguimos resolver o problema de Amanda com uma técnica moderna que reduz drasticamente o tempo de internação. Obrigado, doutor. Ele desligou e olhou para Mariana, que estava boquiaberta. Como o senhor? Eu tenho contatos. A cirurgia está aprovada. Dr. Carvalho é o melhor cirurgião da América Latina. Sua irmã está em boas mãos. Mariana começou a chorar descontroladamente. Não era choro de tristeza. Era alívio puro. Amanda ia ficar bem. Ia ser operada pelo melhor médico possível. Obrigada. Ela conseguiu falar entre os soluços. Muito obrigada. Então temos um acordo? Mariana olhou para Ricardo, esse homem misterioso que tinha aparecido do nada e salvado a vida da irmã dela. Havia algo perigoso nele. Algo que fazia o coração dela acelerar de um jeito que não devia acelerar. Temos um acordo. Ela concordou. Ricardo sorriu novamente, daquele jeito que fazia as pernas dela ficarem fracas. Te busco às 8. Onde você mora? Mariana deu o endereço, ainda em choque com tudo que tinha acontecido nos últimos 10 minutos. Mariana, Ricardo chamou quando estava entrando no carro. Sim? Vista algo bonito. Vamos num lugar especial. O Lamborghini acelerou e desapareceu no trânsito, deixando Mariana sozinha na chuva, segurando 500 reais na mão e tentando entender o que diabos tinha acabado de acontecer com a vida dela. Ela correu para o hospital, o coração batendo descompassado. Amanda ia ficar bem. Mas e ela? O que tinha se metido a aceitar jantar com um homem que parecia capaz de mudar destinos com um telefonema? Mariana não sabia. Mas enquanto secava o cabelo no banheiro do hospital, uma certeza crescia no peito dela. A vida que conhecia tinha acabado naquela tarde chuvosa. E uma nova vida, perigosa e cheia de possibilidades impossíveis, estava apenas começando. Ricardo não conseguiu se concentrar em nada pelo resto do dia.
Cancelou 2 reuniões importantes, ignorou dezenas de ligações e ficou olhando pela janela do escritório no último andar do prédio corporativo, pensando no rosto de Mariana molhado pela chuva. Havia algo naquela menina que mexeu com ele de uma forma que não conseguia explicar. Aos 35 anos, Ricardo Mendonça tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Empresas, mansões, carros importados, mulheres lindíssimas disputando a atenção dele. Mas nunca tinha sentido aquela sensação estranha no peito, como se algo tivesse despertado dentro dele depois de anos dormindo. Senhor Mendonça, a secretária entrou no escritório. A reunião com os investidores japoneses foi remarcada para amanhã. Eles não entenderam o cancelamento. Perfeita, Carla. Pode ir embora mais cedo hoje. Carla hesitou na porta. Conhecia o patrão há 5 anos e nunca o tinha visto tão distraído. Senhor, aconteceu alguma coisa? Ricardo se virou da janela e olhou para ela. Carla, você acredita em amor à primeira vista? A secretária arregalou os olhos. Em 5 anos trabalhando para Ricardo, essa era a primeira vez que ele mencionava a palavra amor. Senhor, deixa para lá. Boa noite. Quando ficou sozinho, Ricardo se serviu um uísque e voltou para a janela. Lá embaixo, a cidade fervilhava com milhões de pessoas, mas ele só conseguia pensar numa: Mariana. O jeito que ela o desafiou, a coragem de questionar as intenções dele, a forma corajosa como enfrentava a dor pela irmã. Ricardo tinha crescido no mundo onde as pessoas faziam tudo por dinheiro. Mulheres que fingiam interesse, sócios que escondiam segundas intenções, familiares que só apareciam quando precisavam de alguma coisa. Mas Mariana foi diferente. Ela duvidou dele, questionou, quase recusou a ajuda mesmo sabendo que a irmã precisava. Às 7:30 da noite, Ricardo estava na frente do endereço que Mariana tinha dado. Era um prédio simples num bairro operário, bem diferente dos lugares frequentados por ele. Subiu até o 3º andar e bateu na porta do apartamento 32. Mariana abriu a porta e Ricardo sentiu o ar faltar nos pulmões. Ela estava usando um vestido azul marinho simples, mas que realçava as curvas delicadas do corpo dela. O cabelo castanho estava solto, caindo em ondas naturais sobre os ombros. Sem maquiagem pesada, apenas um batom discreto que destacava os lábios carnudos. Você está linda, Ricardo disse. E pela primeira vez na vida, essas palavras saíram sinceras da boca dele. Mariana corou. Obrigada. É o único vestido bom que eu tenho. É perfeito. Ricardo ofereceu o braço e desceram juntos até o carro. Mariana parou quando viu o Lamborghini estacionado na rua. Esse carro deve custar mais do que eu ganho em 10 anos, ela comentou. Provavelmente, Ricardo concordou, abrindo a porta para ela. Mas hoje à noite não vamos falar de dinheiro. O restaurante escolhido por Ricardo era o mais exclusivo da cidade. Mariana se sentiu completamente fora do ambiente quando o maître a cumprimentou com reverências exageradas e outros clientes olhavam discretamente para a mesa deles. Relaxa, Ricardo disse, percebendo o nervosismo dela. São só pessoas. Pessoas que podem comprar minha vida inteira com o troco do bolso. Mariana murmurou. E daí? Você vale mais do que qualquer uma delas. Mariana olhou nos olhos dele, procurando sinais de falsidade, mas encontrou apenas sinceridade. Como pode ter tanta certeza se mal me conhece? Porque vi como você luta pela sua irmã. Vi a forma como enfrentou um desconhecido para proteger sua dignidade. Isso diz mais sobre uma pessoa do que anos de convivência. Durante o jantar, Ricardo descobriu coisas sobre Mariana que o impressionaram profundamente. Ela era formada em pedagogia, mas trabalhava vendendo flores porque o salário de professora não bastava para sustentar as duas. Sonhava em abrir uma escola para crianças carentes, falava 3 idiomas que aprendeu sozinha estudando na biblioteca pública. E você? Mariana perguntou. Como construiu tudo isso? Ricardo hesitou. Poucas pessoas conheciam a verdade sobre o passado dele. Nem sempre tive dinheiro, Mariana. Até os 15 anos, eu morava numa favela. Mariana quase engasgou com o vinho. Sério? Muito sério. Minha mãe trabalhava como faxineira. Meu pai tinha abandonado a gente quando eu era pequeno. Vivíamos numa casa de 2 cômodos com mais 8 pessoas. O que aconteceu? O rosto de Ricardo se fechou. Minha mãe ficou doente.
uma condição que exigia tratamento caro, igual sua irmã. Só que na época não apareceu nenhum anjo para ajudar. Mariana estendeu a mão sobre a mesa e tocou a de Ricardo. Sinto muito. O toque dela enviou uma corrente elétrica pelo braço de Ricardo. Era um toque simples, carinhoso, sem segundas intenções. Fazia anos que alguém não o tocava daquele jeito. Depois que ela partiu, eu fui morar nas ruas. Até que um empresário me encontrou tentando roubar o carro dele. Ele te prendeu? Não. Me deu um trabalho. Disse que via algo em mim que valia a pena investir. Me criou como filho, me deu educação, oportunidades. Tudo o que tenho hoje devo a ele. E onde ele está agora? Faleceu há 5 anos. Me deixou tudo. Mariana entendeu agora de onde vinha a dor nos olhos de Ricardo. Eles tinham mais em comum do que imaginava. Por isso você me ajudou? Porque viu sua história na minha? Talvez. Ou talvez porque, desde o momento que te vi, algo mudou dentro de mim. Ricardo, eu sei que parece loucura. Sei que mal nos conhecemos. Mas nunca senti isso por ninguém, Mariana. O coração dela disparou. Havia uma intensidade no olhar de Ricardo que mexia com coisas dentro dela que nem sabia que existiam. Mas também havia medo. Medo do que um homem como ele podia representar na vida simples que conhecia. Você tem namorada? Mariana perguntou. Tinha. Terminei há 6 meses. Por quê? Ricardo sorriu sem humor. Porque descobri que ela estava comigo pelo dinheiro. Quando soube que eu estava pensando em doar parte da fortuna para instituições de caridade, ela disse que eu estava louco. E você? Quer construir família? Sempre quis. Mas nunca encontrei alguém que me fizesse acreditar no amor verdadeiro. E agora? Ricardo segurou a mão dela com mais firmeza. Agora estou começando a acreditar. Depois do jantar, Ricardo levou Mariana para conhecer a vista da cidade do mirante mais alto. Era quase meia-noite e as luzes da metrópole se estendiam até o horizonte. É lindo, Mariana disse, encostada na grade de proteção. Ricardo estava atrás dela, tão perto que Mariana sentia o calor do corpo dele nas costas. Mariana. Ela se virou e se encontrou praticamente nos braços dele. Ricardo ergueu a mão e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Posso te beijar? O coração de Mariana bateu tão forte que ela teve certeza de que ele conseguia ouvir. Ricardo, isso é perigoso. Por quê? Porque você pode mudar minha vida com um beijar. E eu não sei se estou preparada para isso. E se eu disser que você já mudou a minha? Antes que Mariana pudesse responder, Ricardo baixou a cabeça e beijou ela suavemente. Foi um beijo gentil, carinhoso, mas que carregava uma paixão contida que fez as pernas dela fraquejarem. Quando se separaram, Mariana estava ofegante. Isso não pode acontecer, ela sussurrou. Por que não? Porque somos de mundos diferentes. Porque você vai se cansar de mim. Porque não acredito em contos de fada. Ricardo segurou o rosto dela entre as mãos. E se eu provar que está errada? Como? Me dando uma chance de mostrar que os contos de fada existem sim. Mariana balançou a cabeça. Ricardo, você não entende. Eu não sou como as mulheres do seu mundo. Não sei usar garfo de peixe. Não falo sobre arte moderna, não. É exatamente por isso que me apaixonei por você. As palavras saíram da boca dele antes que conseguisse pensar. Mariana arregalou os olhos. Você não disse isso? Disse sim, e vou repetir quantas vezes for preciso. Estou apaixonado por você, Mariana Silva. Ricardo, você me conhece há um dia, e foi o suficiente para virar minha vida de cabeça para baixo. Mariana se afastou dele, passando as mãos pelos cabelos. Isso é loucura total. Talvez seja, mas é a primeira vez na vida que me sinto vivo de verdade. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, olhando a cidade. Mariana lutava contra os próprios sentimentos, porque por mais impossível que parecesse, ela também estava sentindo algo por Ricardo que nunca tinha sentido por ninguém. Me leva para casa, ela pediu finalmente. Durante o trajeto de volta, eles ficaram em silêncio. Quando Ricardo parou na frente do prédio dela, Mariana hesitou antes de sair do carro. Obrigada pelo jantar e pela cirurgia da Amanda. Mariana, me vê amanhã? Ela olhou para ele, vendo a vulnerabilidade nos olhos que normalmente eram tão seguros. Não sei se é uma boa ideia. Por favor, só mais um encontro. Ricardo,
Se depois de amanhã você disser que não quer me ver mais, eu respeito, mas me dá mais uma chance. Mariana suspirou. Onde? Te busco às 3 da tarde. Vamos num lugar especial. Que lugar? Ricardo sorriu. Confia em mim. Mariana desceu do carro e subiu até o apartamento. Da janela, viu o Lamborghini parado na rua por mais 10 minutos antes de Ricardo ir embora. Ela se jogou na cama, o coração ainda acelerado. O que estava acontecendo com ela? Como um homem que conheceu há poucas horas estava mexendo tanto com seus sentimentos? O celular tocou. Era a mensagem de Ricardo. Sonhe comigo. Mariana sorriu apesar de si mesma. Estava em território perigoso, mas pela primeira vez na vida se sentiu mulher de verdade. E isso era ao mesmo tempo maravilhoso e aterrorizante. Mariana acordou no dia seguinte com uma mistura estranha de expectativa e pânico. A noite tinha sido uma montanha-russa de emoções que deixou ela completamente perdida. Olhou no espelho e viu o reflexo de uma mulher diferente, como se o beijo de Ricardo tivesse despertado algo que estava adormecido dentro dela há anos. O celular tocou cedo. Era o hospital informando que Amanda tinha passado bem a primeira noite após a cirurgia e estava acordada, perguntando pela irmã. Mariana se arrumou rapidamente e correu para o hospital, ansiosa para ver como Amanda estava. Quando entrou no quarto particular onde Amanda estava internada, Mariana mal conseguiu reconhecer o ambiente. Era uma suíte completa, com televisão de tela grande, banheiro privativo, sofá-cama para acompanhante e um buquê gigante de flores brancas na mesa. Mari! Amanda chamou da cama, com um sorriso radiante no rosto pálido. Que lugar incrível é esse? Parece hotel 5 estrelas. Como você está se sentindo, minha linda? Mariana abraçou a irmã com cuidado. Bem melhor. Os médicos disseram que a cirurgia foi perfeita. Mas Mari, quem pagou tudo isso? Esse quarto deve custar uma fortuna por dia. Mariana hesitou. Como explicar para Amanda que um desconhecido tinha pago a cirurgia em troca de um jantar? Apareceu um anjo protetor. Anjo protetor? Amanda riu. Mari, fala sério. O que aconteceu? Antes que Mariana pudesse responder, a porta do quarto se abriu e Dr. Carvalho entrou com uma equipe médica. Bom dia, senhorita Amanda. Como está se sentindo? Muito bem, doutor. Quando posso ir para casa? Se continuar evoluindo assim, em uma semana você está liberada, mas vai precisar de acompanhamento e alguns medicamentos especiais. Mariana sentiu o estômago apertar. Medicamentos especiais significavam mais gastos que ela não tinha como pagar. Doutor, Mariana chamou quando ele estava saindo. Quanto custam esses medicamentos? Dr. Carvalho sorriu. Não se preocupe com isso. O Sr. Mendonça já autorizou todos os custos do tratamento completo. Quando o médico saiu, Amanda agarrou o braço da irmã. Sr. Mendonça? Mari, quem é esse homem? Mariana suspirou e contou toda a história para Amanda. O encontro na chuva, o jantar, o beijo, a declaração de amor. Amanda ouviu tudo de boca aberta. Mari, você está louca? Um milionário se apaixonou por você e você está com medo? Amanda, não é tão simples assim. Homens como ele não se apaixonam por meninas como eu. Por que não? Você é linda, inteligente, corajosa. Qualquer homem seria sortudo em ter você. Você não entende. Somos de mundos completamente diferentes. Amanda segurou a mão da irmã. Mari, você cuidou de mim a vida toda. Sacrificou seus sonhos, seus namoros, sua juventude por minha causa. Pela primeira vez aparece alguém que pode te fazer feliz e você vai dispensar por medo? Mariana estava prestes a responder quando seu celular tocou. Era uma mensagem de Ricardo. Te busco em 2 horas. Use algo confortável. É ele? Amanda perguntou vendo a expressão da irmã. É. Mari, pelo amor de Deus, vai. Vive essa história. Eu estou bem, estou segura aqui. Agora cuida da sua felicidade. 2 horas depois, Mariana estava esperando na frente do prédio quando o Lamborghini parou. Desta vez, Ricardo estava vestido de forma mais casual, com calça jeans e camisa branca, mas ainda assim irresistível. Como está Amanda? Foi a primeira pergunta dele. Muito bem. Obrigada por tudo que fez por ela. Não me agradeça. Como prometi, vamos num lugar especial hoje. Ricardo dirigiu por quase 1 hora até chegarem numa região que Mariana não conhecia.
Era um bairro simples, com casas pequenas e ruas estreitas. Ele parou na frente de uma casa modesta, pintada de azul claro. "O que é esse lugar?" Mariana perguntou. "A casa onde cresci." Mariana olhou para Ricardo surpresa. "Achei que você tinha dito que morava numa favela." "Morava. Mas antes disso vivi aqui com minha mãe nos primeiros anos de vida." Eles desceram do carro e Ricardo abriu o portão. A casa estava vazia, mas conservada. "Comprei ela há alguns anos", Ricardo explicou. "Não consigo me desfazer." Entraram na sala pequena, com móveis simples cobertos por lençóis brancos. Ricardo caminhou até uma parede onde havia várias fotos penduradas. "Essa aqui é minha mãe", ele disse, apontando para uma foto de uma mulher jovem e bonita, segurando um menino pequeno. Mariana se aproximou e viu a semelhança entre Ricardo e a mãe. Ela era linda. Era a mulher mais corajosa que conheci. Trabalhava 16 horas por dia para me dar o melhor que podia. "O que aconteceu com ela, Ricardo?" Ele ficou em silêncio por um momento, olhando a foto. "Ela ficou doente quando eu tinha 14 anos. Era uma condição no coração que precisava de cirurgia urgente. Eu tentei de tudo para conseguir o dinheiro. Trabalhei, pedi emprestado, até tentei roubar." Mariana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "No final, não consegui salvar ela. E foi nesse momento que jurei que nunca mais deixaria alguém importante sofrer por falta de dinheiro. Por isso você me ajudou." Ricardo se virou para Mariana. "Não, Mariana. Te ajudei porque quando vi você chorando na chuva, lutando para salvar sua irmã, eu vi a coragem da minha mãe e me apaixonei por essa coragem." Mariana se aproximou dele e tocou o rosto de Ricardo suavemente. "Você é um homem incrível. Mãe, sou um homem perdidamente apaixonado por você." Desta vez foi Mariana quem tomou a iniciativa. Ela se ergueu nas pontas dos pés e beijou Ricardo com uma paixão que surpreendeu a ambos. Era um beijo desesperado, cheio de desejo e medo ao mesmo tempo. Quando se separaram, estavam ofegantes. "Mariana", Ricardo sussurrou contra os lábios dela. "Eu sei que é loucura", ela disse. "Sei que pode dar errado de 1000 maneiras diferentes, mas não consigo lutar mais contra isso." "Então não lute." Ricardo a abraçou com força, e Mariana se permitiu sentir pela primeira vez na vida o que era ser protegida por alguém. Sempre foi ela quem protegeu Amanda, quem resolveu os problemas, quem carregou o peso do mundo nas costas. Estar nos braços de Ricardo era como encontrar um porto seguro depois de anos navegando em mar tempestuoso. "Ricardo", ela disse, afastando-se um pouco para olhar nos olhos dele. "Preciso te contar uma coisa." "O quê?" "Nunca estive apaixonada antes. Nunca tive tempo para isso. Então não sei como ser namorada de alguém, muito menos de um homem como você." Ricardo sorriu daquele jeito devastador. "E você acha que eu sei como ser namorado de alguém como você?" "Mariana, todas as mulheres que conheci queriam meu dinheiro, meu status, minha posição social. Você é a primeira que me faz querer ser um homem melhor." "Como assim?" "Ontem à noite, depois que te deixei em casa, fiquei pensando em como posso usar minha fortuna para fazer a diferença na vida das pessoas, igual você fez na minha vida." Mariana sentiu o coração acelerar. "O que você tem em mente?" "Quero criar uma fundação para ajudar famílias como a sua, como a minha foi. Pessoas que precisam de uma oportunidade, de um empurrãozinho para mudar de vida." "Isso é maravilhoso, Ricardo. E quero você como presidente dessa fundação." Mariana arregalou os olhos. "Eu? Mas eu não entendo nada de administração, de fundações. Você entende de luta, de sacrifício, de amor verdadeiro. É exatamente o que precisamos." Mariana balançou a cabeça incrédula. "Ricardo, isso é muito responsabilidade, muito dinheiro envolvido. Mariana, confia em mim. Você é mais capaz do que imagina." Eles ficaram conversando na casa da infância de Ricardo até o final da tarde. Ele contou histórias da mãe, dos sonhos que tinham juntos, dos planos que nunca se realizaram. Mariana falou sobre Amanda, sobre os anos difíceis, sobre os sonhos de abrir uma escola. Quando o sol estava se pondo, Ricardo levou Mariana para o quintal pequeno, onde havia uma mangueira antiga. "Minha mãe plantou essa árvore quando nasci", ele disse. "Ela sempre dizia que queria ver ela crescer junto comigo. É linda." "Mariana, quero te fazer uma pergunta, e quero que seja sincera comigo."
Pode perguntar. Ricardo segurou as mãos dela e olhou diretamente nos olhos dela. Você consegue imaginar uma vida comigo? Consegue ver a gente juntos daqui a alguns anos, construindo coisas bonitas, fazendo a diferença no mundo? Mariana sentiu as lágrimas brotarem nos olhos. Ricardo, eu consigo ver. Consigo ver a gente casados, com filhos, transformando vidas através da fundação. Consigo ver a gente envelhecendo juntos. Você está falando de casamento? A gente se conhece há 2 dias. E daí? Quando você sabe, você sabe. E eu sei que você é a mulher da minha vida. Mariana começou a chorar. Tenho medo, Ricardo. Medo de acreditar e você desaparecer da minha vida. Medo de me acostumar com esse mundo e depois perder tudo. Ricardo enxugou as lágrimas dela com os polegares. Mariana Silva, olha nos meus olhos. Eu juro por tudo que é sagrado, pela memória da minha mãe, que nunca vou abandonar você. Nunca vou fazer você sofrer. Vou passar o resto da vida provando que mereço o seu amor. E se der errado? E se der certo? E se formos incrivelmente felizes juntos? E se conseguirmos mudar o mundo? Mariana olhou para aquele homem que tinha virado sua vida de cabeça para baixo em 48 horas. Viu sinceridade nos olhos dele, viu um futuro possível, viu a chance de ser feliz de verdade. Está bem, ela sussurrou. Está bem o quê? Está bem. Eu aceito tentar. Aceito correr esse risco com você. Ricardo a pegou no colo e girou ela no ar, ambos rindo como crianças. Você não vai se arrepender, ele prometeu. Espero que não, Mariana respondeu, mas no fundo do coração, pela primeira vez na vida, acreditou que merecia ser feliz. Uma semana depois, Mariana estava parada na frente da mansão de Ricardo, segurando uma mala pequena e sentindo como se fosse pular de um penhasco. A casa era imponente, com jardins perfeitamente cuidados e uma arquitetura que parecia saída de filme. Amanda tinha recebido alta do hospital e estava hospedada num flat que Ricardo alugou para ela, com enfermeira particular e tudo o que precisava para se recuperar. Tem certeza de que quer isso? Mariana murmurou para si mesma. A porta principal se abriu e Ricardo apareceu, usando uma camisa social branca com as mangas arregaçadas e um sorriso que ainda fazia o coração dela disparar. Segundo pensamentos, ele perguntou se aproximando. Terceiros, quartos e quintos pensamentos. Mariana admitiu. Ricardo pegou a mala dela e ofereceu o braço. Vamos devagar, sem pressão, sem expectativas. Apenas nós dois conhecendo um ao outro. A mansão por dentro era ainda mais impressionante. Mármore italiano, lustres de cristal, obras de arte nas paredes. Mariana se sentiu como uma intrusa num museu. Ricardo, eu não pertenço a este lugar, ela disse, olhando ao redor da sala de estar que era maior que o apartamento inteiro onde morava. Este lugar não significa nada sem você aqui, Ricardo respondeu, puxando ela para mais perto. Mariana, quero que se sinta em casa. Esta é nossa casa agora. Nossa casa? Mariana arregalou os olhos. Se você quiser, se decidir ficar comigo. Ricardo a levou para conhecer os cômodos. Havia uma biblioteca com milhares de livros, uma sala de cinema privativa, academia completa, piscina coberta. Quando chegaram ao closet do quarto principal, Mariana quase desmaiou. O que é tudo isso? Ela perguntou, vendo dezenas de vestidos, sapatos, bolsas, tudo obviamente caro e novo. Roupas para você. Mandei uma personal shopper comprar tudo nas suas medidas. Ricardo, isso deve ter custado uma fortuna. Mariana, para de se preocupar com dinheiro. Quero que tenha tudo o que sempre mereceu. Mariana pegou um vestido vermelho que parecia saído de tapete vermelho. Eu nunca vou usar isso. Não sei nem como colocar. Ricardo riu e beijou a testa dela. Então vamos aprender juntos. Naquela primeira noite, Ricardo respeitou completamente o espaço de Mariana. Ele dormiu no quarto de hóspedes e deixou ela sozinha no quarto principal. Mas Mariana mal conseguiu dormir, sabendo que ele estava a poucos metros de distância. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Ricardo a levava para conhecer seus negócios, apresentava ela como a mulher especial da vida dele, para sócios e funcionários. Alguns a tratavam com respeito, outros com curiosidade mal disfarçada. Ela é bonita, Mariana ouviu uma secretária comentar.
mas muito simples para alguém como o Sr. Mendonça. Deve ser apenas uma fase. Outra respondeu. Homens ricos sempre passam por essas crises. Mariana fingiu que não ouviu, mas as palavras doeram mais do que queria admitir. A primeira grande prova chegou numa sexta-feira, quando Ricardo a convidou para um evento beneficente que aconteceria no fim de semana. É um leilão para arrecadar fundos para hospitais infantis, ele explicou. Vai ser perfeito para apresentar nossa ideia da fundação. Ricardo, eu não sei me comportar nesses eventos. Não sei sobre que assunto conversar com essas pessoas. Seja você mesma. É tudo o que precisa ser. No sábado à noite, Mariana se arrumou com a ajuda de uma maquiadora e cabeleireira que Ricardo contratou. Quando se olhou no espelho, mal se reconheceu. O vestido azul marinho realçava suas curvas. O cabelo estava preso num coque elegante. A maquiagem destacava seus olhos naturalmente bonitos. Você está deslumbrante, Ricardo disse quando a viu descendo a escada. O evento era no clube mais exclusivo da cidade. Mariana se segurou no braço de Ricardo, tentando disfarçar o nervosismo. Homens de smoking e mulheres cobertas de joias conversavam em grupos, todos parecendo extremamente à vontade naquele ambiente. Ricardo! Uma voz feminina chamou. Eles se viraram e Mariana viu uma mulher loira, alta, elegante, se aproximando. Era o tipo de mulher que parecia ter nascido naquele mundo de luxo. Fernanda! Ricardo cumprimentou formalmente. Que surpresa vê-lo aqui. E acompanhado. Fernanda olhou para Mariana com um sorriso que não chegava aos olhos. Não vai me apresentar? Fernanda, esta é Mariana. Mariana, Fernanda é uma conhecida. Conhecida? Fernanda riu. Ricardo, não seja modesto. Fomos noivos por 3 anos. Mariana sentiu o estômago afundar. Esta era a ex-noiva de Ricardo, a mulher que o traiu por dinheiro. Ex-noivos. Ricardo corrigiu firmemente. Claro, claro. Fernanda concordou, mas continuou olhando para Mariana. E você, querida? O que faz da vida? Eu trabalho com educação, Mariana respondeu, tentando manter a voz firme. Que interessante. Professora? Sim. Que romântico, Ricardo. Sempre teve esse lado caridoso. A palavra saiu carregada de veneno. Mariana entendeu perfeitamente a insinuação, que ela era um projeto de caridade de Ricardo. Fernanda, Ricardo disse, a voz carregada de advertência. Relaxa, querido. Só estou sendo amigável com sua nova amiga. Outras pessoas se aproximaram do grupo e a conversa se ampliou. Mariana ficou em silêncio, ouvindo discussões sobre investimentos, viagens internacionais, arte contemporânea, assuntos sobre os quais não tinha conhecimento para contribuir. E você, Mariana? Uma senhora elegante perguntou. Onde estudou? Na universidade pública, Mariana respondeu. Ah! A mulher fez uma expressão como se tivesse provado algo azedo. Que corajoso. Desculpem, Mariana disse, sentindo as faces queimarem. Vou ao banheiro. No banheiro, Mariana se olhou no espelho e viu lágrimas nos olhos. Não importava quantos vestidos caros vestisse, não importava quanta maquiagem usasse. Para aquelas pessoas, ela sempre seria a menina pobre, que não pertencia àquele mundo. Ela estava retocando o batom quando Fernanda entrou. Posso falar francamente com você? Fernanda perguntou, se posicionando ao lado de Mariana no espelho. Pode. Você parece uma boa menina. Por isso vou te dar um conselho. Saia dessa enquanto é tempo. Mariana se virou para encará-la. Por quê? Porque Ricardo tem mania de salvar pessoas. É complexo de herói. Mas a novidade sempre passa. Você não conhece nosso relacionamento. Fernanda riu. Querida, eu namorei esse homem por 3 anos. Conheço todos os padrões dele. Ele vai se cansar de brincar de Pigmalião e vai querer voltar para o mundo dele. E por que está me contando isso? Porque quando ele se cansar, a queda vai doer muito menos se você já tiver se preparado. Mariana sentiu o peito apertar, mas ergueu o queixo. Obrigada pelo conselho, mas vou descobrir sozinha se ele vai se cansar de mim. Sua escolha, Fernanda deu de ombros. Só não diga que não foi avisada. Quando Mariana voltou para o salão, encontrou Ricardo conversando com um grupo de empresários sobre a fundação que pretendiam criar. Mariana, ele a chamou estendendo a mão. Vem aqui. Estava contando sobre nossos planos.
Nossa presidente terá experiência em primeira mão dos problemas que queremos resolver. Ricardo disse, passando o braço pela cintura dela. Mariana cresceu enfrentando dificuldades. Sabe exatamente como ajudar famílias em situação vulnerável. Interessante, um dos homens comentou. E qual sua formação acadêmica, senhorita? Sou formada em pedagogia, Mariana respondeu. Apenas graduação? Mariana sentiu o rosto esquentar novamente. Apenas graduação. Ricardo, outro empresário disse, não acha que uma posição de tamanha responsabilidade exige alguém com mais experiência executiva? A experiência de vida vale mais que qualquer diploma, Ricardo respondeu firmemente. Mas Mariana viu a troca de olhares entre os homens. A mensagem era clara. Ela não era qualificada para estar ali. O resto da noite passou num borrão. Mariana sorriu quando necessário. Respondeu perguntas educadamente. Mas por dentro estava despedaçada. As palavras de Fernanda ecoavam na cabeça. Ele vai se cansar de brincar de pigmalião. No carro, voltando para casa, Ricardo percebeu o silêncio dela. Você está bem? Ficou muito quieta depois do intervalo. Estou bem. Mariana, olha para mim. O que aconteceu? Ela se virou para ele, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Ricardo, você realmente acha que posso ser presidente de uma fundação? Claro que acho. Por que está perguntando isso? Porque essas pessoas têm razão. Eu não tenho experiência, não tenho os contatos certos, não falo a linguagem deles. Ricardo parou o carro no acostamento e se virou para ela. Mariana, escuta o que vou te dizer. Essas pessoas passaram a vida inteira fechadas em bolhas de privilégio. Elas não entendem luta real, sacrifício real, amor real. Você entende. Mas não entendo de administração, de finanças, de gestão. Isso se aprende. Compaixão, integridade, determinação não se aprende. Você já tem isso. Mariana encostou a cabeça no banco. Às vezes eu me pergunto se Fernanda não tem razão. Fernanda? O que ela te disse? Que você tem mania de salvar pessoas. Que vai se cansar de mim. Ricardo segurou o rosto dela entre as mãos. Mariana Silva, olha nos meus olhos. Eu não estou te salvando. Você me salvou. Você trouxe propósito para minha vida. Trouxe amor verdadeiro. Trouxe felicidade que eu nem sabia que existia. E se você mudar de ideia? E se você parar de ter medo e acreditar no que temos? Mariana olhou para aquele homem que tinha virado sua vida de cabeça para baixo. Nos olhos dele, viu sinceridade, paixão, um futuro possível. Está bem, ela sussurrou. Vou tentar acreditar. É tudo que peço. Ricardo a beijou ali mesmo, no acostamento da estrada, e Mariana sentiu que talvez, apenas talvez, merecesse ser feliz. Algumas semanas depois, Mariana finalmente estava se sentindo mais confortável na vida de Ricardo. Acordava todos os dias na mansão, tomavam café juntos, ele a levava para conhecer os projetos da empresa. À noite, conversavam por horas sobre a fundação que pretendiam criar, sobre sonhos, sobre o futuro que construiriam juntos. Era uma quinta-feira de manhã quando Mariana recebeu uma ligação de um número desconhecido. Ela estava sozinha em casa, já que Ricardo tinha saído cedo para uma reunião de negócios. Alô? Mariana Silva? A voz do outro lado era masculina, séria, intimidadora. Sim, quem fala? Tenho algo que vai interessar você. Nos encontre hoje às 15h no café da Rua Augusta, número 847. Venha sozinha. Espera, quem é você? Como conseguiu meu número? Só apareça. É sobre seu namorado. A ligação foi cortada. Mariana ficou olhando para o celular, sentindo um arrepio na espinha. Algo estava errado. Muito errado. Durante toda a manhã tentou ligar para Ricardo, mas as ligações iam direto para a caixa postal. Às 14h30, não aguentou mais a ansiedade e decidiu ir ao encontro. O café era pequeno e movimentado, no centro da cidade. Mariana chegou pontualmente às 3h e procurou por alguém que parecesse estar esperando ela. Um homem de aproximadamente 50 anos, terno escuro, óculos de sol mesmo dentro do ambiente, acenou discretamente da mesa do fundo. Mariana Silva, ele disse quando ela se aproximou. Sente-se. Quem é você? O que quer comigo? Meu nome é Eduardo Campos. Sou, digamos, um concorrente de negócios do seu namorado. Mariana sentiu o estômago apertar. Concorrente?
Ricardo Mendonça tem muitos inimigos no mundo dos negócios, senhorita Silva. Homens que construíram um império do nada sempre pisam em muitas pessoas pelo caminho. Não acredito nisso. Ricardo é um homem honesto. Eduardo riu sem humor. Honesto? Deixe-me mostrar algumas coisas sobre seu príncipe encantado. Ele colocou uma pasta sobre a mesa e retirou várias fotos. Mariana olhou e sentiu o mundo girar. Eram fotos de Ricardo em jantares íntimos com outras mulheres, abraçado com uma loira num iate, beijando uma morena num restaurante. Essas fotos são de quando? Mariana perguntou, a voz tremendo. Das últimas 2 semanas. Isso é mentira. Ele estava comigo todas as noites. Estava? Ou você acha que estava? Eduardo tirou mais fotos. Essa aqui é de terça-feira passada. Você lembra onde ele disse que estava? Mariana olhou para a foto e lembrou. Ricardo tinha dito que estava numa reunião de negócios que se estenderia até tarde. Ela tinha jantado sozinha e dormido antes dele chegar. Isso não prova nada, ela disse, mas a voz saía fraca. E isso aqui? Eduardo mostrou conversas de WhatsApp impressas. Eram mensagens de Ricardo para várias mulheres, marcando encontros, dizendo que estava cansado de brincar de namorado. Mariana leu as mensagens e sentiu náusea. Uma delas era enviada no horário em que ele estava supostamente numa videoconferência importante. Por que está me mostrando isso? Ela perguntou, as lágrimas começando a descer. Porque Ricardo está prestes a perder muito dinheiro por sua causa, e eu posso impedir isso. Como assim? Eduardo se inclinou sobre a mesa. Ricardo tem um negócio importante fechando na próxima semana. Um contrato internacional de 200 milhões de reais. Mas os investidores estão preocupados com a estabilidade emocional dele. Estabilidade emocional? Eles acham que ele está tomando decisões precipitadas por causa do relacionamento com você. Uma mulher de origem humilde, sem experiência nos negócios. Mariana sentiu raiva crescer no peito. E o que isso tem a ver comigo? Se você sair da vida dele agora, voluntariamente, o negócio se concretiza. Ricardo fica com os 200 milhões e você fica com 5 milhões de reais. Você está tentando me subornar? Estou oferecendo uma solução que beneficia todo mundo. Você fica rica, Ricardo salva os negócios e todo mundo segue feliz. Mariana olhou novamente para as fotos espalhadas na mesa. Ricardo abraçado com outras mulheres, sorrindo daquele jeito que ela achava que era só para ela. E se eu recusar? Eduardo sorriu friamente. Então Ricardo perde o contrato, perde muito dinheiro e em alguns meses vai te culpar por isso. Homens como ele sempre culpam os outros pelos próprios fracassos. Você está mentindo sobre ele. Estou? Então por que ele não atende suas ligações hoje? Por que disse que estava numa reunião, mas o carro dele foi visto no Hotel Copacabana às 2 da tarde? Mariana sentiu o coração parar. O Hotel Copacabana era conhecido pelos encontros discretos da elite da cidade. Mariana, Eduardo continuou, você parece uma boa menina. Não merece ser usada assim. Aceite o dinheiro, volte para a sua vida e deixe Ricardo voltar para o mundo dele. Preciso pensar. Você tem até amanhã às 6 da tarde. Depois disso a oferta expira e as coisas ficam complicadas. Eduardo se levantou, deixou as fotos na mesa e saiu do café. Mariana ficou sozinha, olhando para as imagens que destruíam tudo em que tinha acreditado. Ela voltou para a mansão no final da tarde, a cabeça fervilhando. Ricardo chegou às 8 da noite, sorridente, carregando flores. Oi, meu amor. Como foi seu dia? Mariana olhou para ele tentando ver sinais de mentira. Bem, e o seu? Como foi a reunião? Produtiva. Muito produtiva. Ricardo a beijou na testa. Estou faminto. Que tal pedirmos japonês? Durante o jantar, Mariana observou cada gesto de Ricardo, cada palavra, procurando confirmação de que as fotos eram verdadeiras. Ele parecia normal, carinhoso, atencioso como sempre. Ricardo, ela disse de repente, você me ama de verdade? Ele parou de comer e olhou para ela surpreso. Que pergunta é essa? Claro que te amo. Por que está perguntando? Só queria ter certeza. Mariana, você está estranha. Aconteceu alguma coisa hoje? Ela balançou a cabeça. Não, nada. Mas à noite, quando Ricardo dormia ao lado dela, Mariana ficou acordada olhando para o teto. As fotos não saíam da cabeça. As mensagens,
as coincidências de horários. E se Eduardo estivesse certo? E se ela fosse apenas uma fantasia temporária na vida de Ricardo? E se estivesse atrapalhando o futuro financeiro dele? No dia seguinte, Ricardo saiu cedo novamente. Disse que tinha várias reuniões importantes e voltaria apenas no final da tarde. Mariana decidiu tirar a prova. Ela pegou um táxi e foi até o Hotel Copacabana. No lobby, fingiu estar procurando alguém enquanto observava discretamente. Às 2h em ponto, viu o Lamborghini de Ricardo parar na frente do hotel. O coração dela parou quando viu Ricardo descer do carro, mas parou completamente quando viu quem saiu do lado do passageiro. Fernanda, a ex-noiva. Mariana se escondeu atrás de uma coluna e viu os dois entrarem no hotel juntos, rindo, Ricardo com a mão na cintura dela. O mundo desabou. Tudo fazia sentido agora. As reuniões que se estendiam, o telefone sempre no silencioso, a forma como Fernanda tinha sido tão confiante no evento beneficente. Mariana saiu do hotel cambaleando, como se tivesse levado um soco no estômago. Na rua, ligou para Eduardo. "Eu aceito", ela disse quando ele atendeu. "Sabia a decisão. Te encontro em 1 hora no mesmo café. Traga seus documentos." Mariana voltou para a mansão e arrumou suas poucas coisas. Não levaria nada que Ricardo tinha comprado. Apenas as roupas que trouxe e algumas lembranças pessoais. Deixou uma carta na cama. "Ricardo, descobri sobre Fernanda e as outras. Descobri que sou apenas um passatempo na sua vida. Não vou ficar para ser humilhada quando você se cansar de brincar de amor. Obrigada por salvar Amanda. Nunca vou esquecer isso. Mariana." No café, Eduardo tinha os documentos prontos. 5 milhões de reais serão transferidos para sua conta assim que você assinar. E há uma cláusula de confidencialidade. Nunca poderá falar sobre este acordo. Mariana assinou sem ler direito. O dinheiro não importava. O que importava era preservar o pouco de dignidade que ainda tinha. "Ah", Eduardo disse quando ela estava saindo. "Ricardo vai tentar te procurar. Não atenda. Em alguns dias ele vai se conformar e seguir em frente." Mariana pegou um táxi direto para o flat, onde Amanda estava se recuperando. Quando chegou lá, desabou em lágrimas nos braços da irmã. "Mari, o que aconteceu? Cadê o Ricardo?" "Acabou, Amanda. Tudo acabou." "Como assim acabou? Vocês estavam tão felizes?" Mariana contou tudo para Amanda, que ouviu em silêncio, cada vez mais indignada. "Mari, você tem certeza de que viu direito? Pode ter sido só uma reunião de negócios." "Amanda, eu vi eles entrando juntos no hotel. Vi as fotos dele com outras mulheres, as mensagens, mas isso não parece com o Ricardo que conheci. Ele parecia realmente apaixonado por você." "Me parecia, mas homens como ele são bons atores." O celular de Mariana tocou. Era Ricardo. Ela desligou. Tocou novamente. Desligou de novo. Na terceira vez, ela desligou o aparelho. "Mari, pelo menos escuta o que ele tem a dizer." "Não, Amanda. Não vou passar por essa humilhação. Já sofri o suficiente." Naquela noite, Mariana chorou até não ter mais lágrimas. Tinha perdido o amor da vida, mas pelo menos tinha preservado sua dignidade. Ou pelo menos era isso que tentava se convencer enquanto sentia o coração se despedaçar em 1000 pedaços. Ricardo chegou em casa às 7 da noite, ansioso para contar a Mariana sobre o contrato que tinha conseguido fechar. Era a maior negociação da carreira dele e queria comemorar com a mulher que amava. Subiu as escadas 2 degraus de cada vez, com um sorriso no rosto. "Mariana, meu amor, tenho uma surpresa para você." O silêncio da casa o atingiu como uma bofetada. Ele procurou por todos os cômodos até chegar ao quarto principal. Foi quando viu a carta em cima da cama e sentiu o mundo desabar. Suas mãos tremeram ao ler cada palavra. Descobri sobre Fernanda e as outras. "Que Fernanda? Que outras?" Ricardo leu a carta 3 vezes, tentando entender o que tinha acontecido. Pegou o celular desesperadamente e ligou para Mariana. Caixa postal. Ligou novamente. Caixa postal. Na 10ª tentativa, a mensagem automática dizia que o número estava fora de área. "Isso não pode estar acontecendo", ele murmurou, passando as mãos pelos cabelos. Ricardo desceu correndo para o escritório e ligou para seu investigador particular. "Carlos, preciso que encontre alguém para mim."
Urgente. 2 horas depois, Carlos ligou de volta. Senhor Mendonça, a senhorita Mariana está no flat da Rua das Palmeiras. Mas há algo estranho. Uma transferência de 5 milhões de reais foi feita para a conta dela hoje. 5 milhões? De onde? Estou investigando. Mas, senhor, tem mais uma coisa. Consegui as imagens das câmeras de segurança do Hotel Copacabana. O senhor esteve lá hoje às 2 da tarde? Hotel Copacabana? Nunca estive lá na vida. Por quê? Porque alguém usando seu carro esteve, e aparentemente acompanhado. Ricardo sentiu uma raiva fria subir pela espinha. Mande-me essas imagens agora. 15 minutos depois, Ricardo olhava as fotos no notebook e entendeu tudo. Era mesmo o carro dele, mas não era ele dirigindo. Era seu primo Marcos, que tinha uma chave reserva do Lamborghini, e a mulher ao lado era realmente Fernanda. Filho da... Ricardo socou a mesa. Tudo fazia sentido agora. Marcos sempre teve inveja dos negócios de Ricardo. E Fernanda nunca tinha aceitado o término do relacionamento. Ricardo pegou as chaves de outro carro e saiu dirigindo como louco para o flat de Amanda. Quando chegou lá, Amanda abriu a porta com cara de poucos amigos. Amanda, onde está a Mariana? Você tem coragem de aparecer aqui? Amanda, não é o que vocês pensam. Alguém armou tudo isso. Claro que armou. Você armou direitinho para humilhar minha irmã. Ricardo segurou os ombros de Amanda. Escuta o que vou te dizer. Eu amo sua irmã mais que minha própria vida. Nunca trairia ela. Alguém usou meu carro para enganar vocês. Mariana viu você entrando no hotel com a Fernanda. Não era eu. Era meu primo dirigindo meu carro. Ricardo mostrou as fotos que Carlos tinha enviado. Olha bem essa imagem. É Marcos, não sou eu. Amanda olhou com atenção e franziu a testa. Realmente, a altura é diferente. E o cabelo? Onde ela está, Amanda? Preciso explicar tudo para ela. Não sei. Saiu de manhã e não voltou. Disse que ia pensar longe daqui. Ricardo saiu do flat desesperado. Ligou para todos os hotéis da cidade, todos os lugares que Mariana poderia ter ido. Nada. Era como se ela tivesse desaparecido da face da terra. Passou a noite inteira procurando. Percorreu cada bairro onde eles tinham estado juntos, cada lugar que tinha alguma ligação com as memórias dos dois. Nada. Na manhã seguinte, Carlos ligou com mais informações. Senhor Ricardo, descobri de onde veio o dinheiro. Foi Eduardo Campos. Eduardo Campos? Ricardo conhecia o nome. Era um empresário sem escrúpulos que sempre tentou prejudicar os negócios da família Mendonça. Ele transferiu 5 milhões para a conta de Mariana ontem às 6 da tarde. E há mais. Encontrei registros de ligações entre ele e Fernanda nas últimas semanas. Ricardo sentiu uma fúria que nunca tinha sentido na vida. Encontre-os. Agora. 2 horas depois, Ricardo estava no escritório de Eduardo Campos, acompanhado de 2 seguranças e um advogado. Ricardo Mendonça. Eduardo disse com um sorriso cínico. Que honra recebê-lo aqui. Onde está Mariana? Mariana? Não faço ideia. Por que pergunta? Ricardo se aproximou da mesa de Eduardo. Porque sei que você armou toda essa situação. Você pagou 5 milhões para ela me deixar. Eu? Isso é uma acusação muito séria. Tem provas? O advogado de Ricardo colocou uma pasta na mesa. Transferência bancária, registros de ligações, imagens de câmeras de segurança. Temos provas suficientes para processar você por extorsão e manipulação. O sorriso de Eduardo desapareceu. O que vocês querem? Quero que me diga onde ela está. E quero que assine uma confissão admitindo que forjou as evidências contra mim. E se eu me recusar? Então você vai explicar para a Receita Federal de onde veio o dinheiro que usou para subornar Mariana. E para a polícia como conseguiu acesso ao meu carro. Eduardo ficou em silêncio por alguns minutos, calculando as opções. Ela foi para Campos do Jordão, Hotel Toriba, quarto 237. Ricardo não esperou ouvir mais nada. Saiu correndo do escritório e dirigiu direto para Campos do Jordão. Eram 3 horas de viagem, mas ele fez em 2, pisando fundo no acelerador. No hotel, subiu direto para o quarto 237 e bateu na porta desesperadamente. Mariana, Mariana, abre a porta. Sou eu. Silêncio total. Mariana, por favor, preciso te explicar tudo. Não foi o que você pensou. Finalmente, a porta se abriu devagar. Mariana apareceu com o rosto inchado de tanto chorar, os olhos vermelhos,
uma sombra da mulher radiante que era há uma semana. Ricardo, como me encontrou? Isso não importa. Posso entrar? Preciso te contar a verdade. Mariana hesitou, mas se afastou da porta. Ricardo entrou e viu que ela tinha chorado muito. Muito mesmo. Mariana, escuta o que vou te dizer. Tudo que você viu foi uma armação. Ricardo, para. Não precisa mentir mais. Eu não estou mentindo. Ricardo tirou o celular e mostrou as imagens que Carlos tinha conseguido. Olha essas fotos. Esse não sou eu. É meu primo Marcos usando meu carro. Mariana olhou as imagens com atenção. Mas por que ele faria isso? Porque Eduardo Campos pagou ele. Eles armaram tudo para nos separar. Ricardo contou toda a investigação, mostrou as transferências bancárias, os registros de ligações entre Eduardo e Fernanda, a confissão que conseguiu. Eduardo queria que eu perdesse o contrato internacional. Ele sabia que os investidores estavam preocupados com minha estabilidade emocional, então decidiu criar o caos na minha vida pessoal. Mariana se sentou pesadamente na cama. E eu caí direitinho na armadilha. Você foi vítima de uma manipulação muito bem elaborada. Qualquer pessoa teria acreditado. Mas as mensagens do WhatsApp? Falsas. Eduardo tem contatos no mundo da tecnologia. Fabricaram tudo. Mariana começou a chorar novamente. Ricardo, eu sinto muito. Devia ter conversado com você antes de acreditar naquilo. Ricardo se ajoelhou na frente dela e segurou suas mãos. Mariana, olha para mim. Eu te amo. Amo você de uma forma que nem sabia que era possível amar alguém. Mas eu aceitei o dinheiro. 5 milhões de reais. Que nós vamos devolver. Ou melhor, que vamos usar para a nossa fundação. Vai ser uma bela ironia. Mariana olhou nos olhos de Ricardo e viu a sinceridade que sempre esteve lá. Como pode me perdoar? Eu te abandonei na primeira dificuldade. Porque eu entendo o que você sentiu. Entendo o medo de não ser boa o suficiente, de ser apenas um passatempo na vida de alguém rico. É exatamente isso que senti. Ricardo segurou o rosto dela entre as mãos. Mariana Silva, você não é meu passatempo. Você é meu futuro. É a mulher com quem quero envelhecer, ter filhos, construir uma vida. Mesmo depois de tudo isso? Principalmente depois de tudo isso. Porque agora sei que nosso amor é forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. Mariana se jogou nos braços de Ricardo e eles se beijaram com uma paixão desesperada, como se tentassem recuperar todo o tempo perdido em 48 horas. Eu te amo, ela sussurrou contra os lábios dele. Eu te amo mais, Ricardo respondeu. Impossível. Possível sim, porque meu amor por você cresce a cada segundo. Eles ficaram abraçados na cama do hotel por horas, conversando sobre tudo o que tinha acontecido, sobre os medos, sobre os planos para o futuro. Ricardo, Mariana disse quando já era noite. E se Eduardo tentar alguma coisa de novo? Não vai tentar. Ele sabe que agora temos provas suficientes para destruir ele. E além disso o quê? Ricardo sorriu. Além disso, vou te fazer uma proposta que vai tornar impossível qualquer um nos separar novamente. Que proposta? Ricardo saiu da cama e se ajoelhou no chão, tirando uma caixinha do bolso. Mariana Silva, quer casar comigo? Mariana arregalou os olhos. Ricardo, quero que seja minha esposa. Quero que construamos nossa família, nossa fundação, nossa vida juntos, para sempre. Você tem certeza? Depois de toda essa confusão? Tenho certeza absoluta. Na verdade, quase te perder me fez ter mais certeza ainda. Mariana olhou para o anel brilhante na caixinha, depois para os olhos de Ricardo cheios de amor e determinação. Sim, ela disse, chorando de alegria. Sim, eu aceito casar com você. Ricardo colocou o anel no dedo dela e a pegou no colo, girando ela no ar, enquanto os dois riam e choravam ao mesmo tempo. Nunca mais vamos nos separar, Ricardo prometeu. Nunca mais, Mariana concordou. E ali, naquele quarto de hotel onde tinha vindo para chorar o fim de um amor, Mariana encontrou o verdadeiro começo de sua vida feliz. 6 meses depois, Mariana acordou no dia do casamento com borboletas no estômago e um sorriso que não conseguia conter. Olhou pela janela do quarto de hotel e viu o movimento na praça onde tudo começou. Era lá que ela e Ricardo tinham decidido se casar,
no mesmo lugar onde se conheceram naquela tarde chuvosa que mudou suas vidas. Mari, você está pronta? Amanda entrou no quarto radiante, usando um vestido rosa claro de madrinha. A cirurgia tinha sido um sucesso completo, e ela estava mais bonita e saudável do que nunca. Acho que sim, Mariana respondeu, olhando-se no espelho. O vestido era simples, elegante, escolhido por ela mesma. Nada de ostentação, apenas beleza natural. Mari, quero te dizer uma coisa. Amanda se aproximou da irmã. Obrigada por nunca ter desistido de mim. Obrigada por ter lutado tanto para me salvar. E obrigada por ter encontrado o amor verdadeiro. Mariana abraçou a irmã, as duas emocionadas. Nós encontramos Amanda. Nós encontramos nossa família. Uma hora depois, Mariana estava na entrada da praça, segurando um buquê de flores brancas, as mesmas flores que vendia naquele dia fatídico. Não havia tapete vermelho nem cerimônia grandiosa. Apenas uma pequena multidão de amigos verdadeiros e algumas crianças da comunidade que tinham sido beneficiadas pela fundação que ela e Ricardo criaram. Quando a música começou a tocar, Mariana caminhou sozinha pelo gramado. Não precisava de ninguém para entregá-la porque ela sempre foi dona de si mesma. Mas não estava realmente sozinha. Amanda caminhava ao lado como madrinha, e centenas de pessoas que eles tinham ajudado estavam presentes, vibrando de alegria. Quando viu Ricardo esperando no altar improvisado, o coração de Mariana disparou igual ao primeiro dia. Ele estava lindo com um terno simples, os olhos brilhando de emoção e amor. Ao lado dele estava Dr. Carvalho, que tinha se tornado mais que médico da família. Era um amigo querido que aceitou oficializar a cerimônia. Você está deslumbrante, Ricardo sussurrou quando ela chegou perto. Você também está bem bonito, Mariana respondeu, conseguindo sorrir apesar das lágrimas de felicidade. Queridos amigos, doutor. Carvalho começou. Estamos aqui para celebrar o amor de duas pessoas que provaram que os contos de fada existem sim na vida real. Durante os votos, Ricardo segurou as mãos de Mariana e falou com o coração aberto. Mariana, você me ensinou que riqueza verdadeira não são os números na conta bancária. É acordar todo dia ao lado de quem amamos. É poder fazer a diferença na vida das pessoas. É ter alguém para dividir os sonhos e as conquistas. Eu prometo que vou te amar nos dias fáceis e nos difíceis, nas vitórias e nas derrotas, quando estivermos ricos e quando estivermos pobres. Porque o que importa é estarmos juntos. Mariana enxugou as lágrimas antes de falar. Ricardo, você me salvou de uma forma que nem imagina. Não só salvou Amanda, mas salvou minha capacidade de sonhar, de acreditar que mereço ser feliz. Eu prometo que vou ser sua companheira em todos os projetos, sua parceira em todos os sonhos. Vou te apoiar quando estiver inseguro e vou te desafiar quando estiver acomodado, porque juntos somos muito mais fortes. Quando o Dr. Carvalho os declarou marido e mulher, a praça inteira explodiu em festa. Crianças jogaram pétalas de rosas, os presentes aplaudiram, e Ricardo beijou Mariana com tanta paixão que ela esqueceu que havia outras pessoas por perto. A festa aconteceu ali mesmo na praça, com música ao vivo, comida gostosa preparada pela comunidade e muita alegria. Não havia luxo excessivo, mas havia algo muito mais valioso: autenticidade e amor verdadeiro. Senhora Mendonça, Ricardo disse durante a primeira dança. Como soa bem esse nome? Eu prefiro Senhora Silva Mendonça. Mariana corrigiu rindo. Não quero perder minha identidade. Perfeito. Senhora Silva Mendonça, quer construir um império comigo? Que tipo de império? Um império de amor, de solidariedade, de famílias felizes. Durante a festa, várias pessoas se aproximaram para agradecer o trabalho da fundação. Uma mãe contou como conseguiu emprego através do programa de capacitação profissional. Um jovem mostrou o certificado do curso técnico que conseguiu fazer com a bolsa de estudos. Uma família inteira agradeceu a reforma da casa que a fundação tinha financiado. Olha o que conseguimos, Ricardo disse no ouvido de Mariana. Em 6 meses, mudamos a vida de centenas de famílias. Nós conseguimos porque você teve a visão e eu tive a vivência, Mariana respondeu. Somos uma equipe perfeita. Quando a festa estava terminando, Ricardo e Mariana se despediram de todos,
e foram para a surpresa que ele tinha preparado. Uma casinha simples numa cidade do interior, onde passariam a lua de mel longe dos negócios e das responsabilidades. É perfeita, Mariana disse quando viu a casa pequena com varanda de madeira e jardim cheio de flores. Comprei de uma família que estava com dificuldades financeiras. Eles conseguiram quitar as dívidas e comprar uma casa maior. E nós ganhamos nosso refúgio. Naquela primeira noite como marido e mulher, eles ficaram na varanda conversando sobre o futuro. Ricardo, quer ter filhos? Mariana perguntou, aninhada nos braços dele. Quero. Muitos filhos. Quero encher essa casa de risadas e travessuras. E se algum dos nossos filhos for adotado? Ricardo sorriu. Melhor ainda. Quero dar para outras crianças a oportunidade que alguém me deu. Eu te amo tanto que às vezes dói no peito, Mariana confessou. Eu entendo exatamente esse sentimento. 2 anos depois, Mariana estava na mesma varanda, agora grávida de 6 meses, observando Ricardo brincar no jardim com Miguel, um menino de 5 anos que eles tinham adotado 6 meses antes. Papai Ricardo, posso plantar flores igual a mamãe Mariana plantava? Miguel perguntou. Claro, campeão. Vamos fazer o maior jardim de flores da cidade. Mariana sorriu, tocando a barriga onde crescia uma menina que se chamaria Helena. A fundação já tinha ajudado mais de 1000 famílias. Eles tinham 3 casas que serviam de abrigo temporário para pessoas em situação de vulnerabilidade e 2 escolas profissionalizantes funcionando. Meu amor, Ricardo se aproximou da varanda. Chegou uma carta. Era uma carta de agradecimento de uma jovem que conseguiu se formar em medicina através de uma bolsa da fundação. Ela estava se especializando em pediatria e queria trabalhar nos hospitais públicos. Mais uma vida transformada, Mariana disse, emocionada. Quantas vidas você acha que já mudamos? Não sei, mas sei que cada uma valeu a pena. Ricardo se sentou ao lado de Mariana e beijou a testa dela. Lembra do que eu disse no nosso primeiro encontro? Que às vezes aparecem anjos para ajudar as pessoas? Lembro. Eu estava errado. Não apareceu um anjo. Apareceram 2. Você e Amanda. Vocês salvaram minha alma. Mariana olhou para o marido, para o filho brincando no jardim, para a barriga que crescia com vida nova, para a carta de agradecimento na mão. Sabe o que é mais incrível em tudo isso? Ela disse. O quê? Tudo começou com flores. E agora nossa vida é um jardim inteiro florescendo. E vai florescer para sempre, Ricardo prometeu, beijando ela suavemente. Naquele momento, com o sol se pondo no horizonte e Miguel correndo pelo jardim com os braços abertos imitando um avião, Mariana soube que tinha encontrado mais do que amor. Tinha encontrado seu propósito, sua família, sua felicidade completa. E tudo porque 2 meninas desesperadas pararam um carro na chuva e um homem decidiu parar para ajudar.